aí, Apocalipse capítulo 3 e 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E em São Mateus 13, 44, Jesus disse, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele tesouro. Nesse tema que nós estamos falando, hoje, a última parte do corpo que eu estava falando, eu falei do pé e depois falei da língua. E hoje eu quero falar sobre o caráter. O caráter. Vocês sabem que nós adoramos a Deus através do corpo. E evidentemente, aí agora entra uma questão fundamental, que é o caráter. Segundo o nosso dicionário, o caráter significa conjunto de características boas ou más que distinguem uma pessoa, um povo, ou seja, um traço distintivo. E aí existe até aquela expressão famosa, mau caráter, não é? Porque a questão do caráter, os pais têm grande responsabilidade na formação do caráter dos filhos. Então, e se pega uma criança, bebê, e coloca ele numa família para que ele seja criado, uma família que não tem caráter, seja pessoas de má índole, esta criança, somente um milagre poderá fazer com que ela não siga o exemplo da família. Porque, de fato, não é uma exceção, mas o caráter de uma pessoa está muito relacionado e sob a responsabilidade dos pais. O sábio Salomão, escrevendo em Provérbios, ele disse assim, educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, é fundamental que, principalmente nós, os cristãos, não devemos deixar de vir à escola dominical e, evidentemente, trazer os seus filhos. Um homem de caráter, ele sempre anda de cabeça erguida, sem ter o que temer. O profeta Samuel é exatamente um exemplo disso. No primeiro livro de Samuel, capítulo 12, verso 3, está escrito, Samuel diz, eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem o boi tomei, a quem o jumento tomei, e a quem defraudei, e a quem tenho oprimido, e de cuja mão tenho recebido suborno, e com ele encobri os meus olhos, e vos-lo restituirei. Então, o profeta abriu a mão diante do povo, para que pudesse alguém levantar contra ele e apontar o dedo. Porque, veja bem, ninguém consegue demonstrar o seu caráter num discurso, num sermão, numa palavra, nada disso. Ninguém demonstra o seu caráter fazendo bem a alguma pessoa, não. O caráter vai depender dos passos que essa pessoa está dando.
texto lá em, parece que é Provérbios, se não me falha não, acho que é Salmo 37, verso 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Observe o verbo confirmar. Este verbo confirmar, ele exige duas coisas fundamentais. A primeira, tempo e observação, para que então seja confirmado ou não. Veja bem, toda vez que você dá um passo, eu já disse isso aqui, vou repetir, você leva com você o seu corpo e leva o você interior, leva o seu eu interior, leva o seu sentimento, as suas frustrações, leva as suas decepções, leva a tristeza, leva tudo com você. Então, por uma razão muito simples, por onde você passar, nunca esqueça disso, meu irmão, minha irmã, meu companheiro, meus músicos. Por onde você passar, você vai deixar um rastro. Ninguém escapa disso. E esse rastro é que vai identificá-lo. Veja bem, nós temos um registro na Bíblia que aquela família que observava aquele homem passar por ali, era um profeta. E ela então disse ao seu esposo: eu tenho observado que este que passa por nós, este homem, ele é diferente. Então, é claro que passava por ali muitos profetas, muitos pregadores, muitos líderes, muitos pastores, mas entre eles aquele distinguiu-se pelo comportamento e a forma dele, porque ela disse: eu vejo que este que passa por nós é diferente. Então, ele não pode ser tratado da mesma maneira que os outros são tratados. Há uma diferença. Aleluia. Então, isso fala de caráter. Caráter. E, evidentemente, o tratamento desse homem vai ser diferente. Nós vamos fazer um puxadinho aqui para ele, um quarto. Vamos colocar uma cama, uma mesa, vamos colocar um candeeiro. E será que toda vez que ele passar por aqui, ele vai se recolher ali? Que coisa linda, não é? Aleluia. É porque a unção de Deus na vida daquele homem, o comportamento dele, ou seja, provocou esta reação naquela família. Louvado seja Deus. Toda pessoa, todo homem ou mulher que tem um caráter divino, um caráter benigno, chama-se benignidade e bondade, ele tem uma coisa peculiar, particular nele. Ele sempre se interessa pelos outros. Ou seja, ele, em relação aos outros, está sempre em segundo lugar. É o que o apóstolo Paulo ensina isso lá em Romanos. Em Romanos, capítulo 12, verso 9 a seguir. Ou seja, Paulo manda nós cuidar mais dos outros do que de nós. Isso é muito difícil. Por quê? Porque dentro de nós existe um egoísmo natural. Tem o egoísta doente, o egoísta patológico. Não, esse precisa de tratamento. Mas todos nós, se você é um ser humano, você tem um ego que puxa mais para você. Em outras palavras, todos nós, vou falar baixinho para ninguém escutar, temos dentro de nós um Jacó. Sim ou não? Sim. Opa, ninguém foge disso aí não.
O que é isso, pastor? É aquela mania de querer levar vantagem em tudo. Até na simplicidade de uma banca de feira. E o vendedor diz, olha, é R$1 a dúzia. Aí diz, então me dá uma dúzia. O camarada diz, pode contar aí a dúzia. Aí você pega a sacola, 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, aí, e uma de japa. Uma coisa simples, simples demais, não é? Muito simples. Mas é certo isso ou não? Não, não. Aí só já contei 12, mas eu posso levar essa de japa? Aí se ele disser assim, pode, graças a Deus, então Deus me deu. Quantos dizem amém? Então, eu só estou falando isso para você entender. E agora você, quem sabe até está se dizendo, ei pastor, eu estou precisando dessa palavra. Porque o meu caráter está meio deformado. Caráter. Então, é um conjunto de atitudes que eu e você, sem querer, instintivamente, age, mas que está demonstrando que você tem problemas de formação de caráter. Quantos dizem amém? Veja bem, quando se tem caráter formado, nada pode mudar o seu comportamento, mesmo com o sacrifício da própria vida. A sua atitude sempre será irrepreensível. Veja o que aconteceu com Daniel. Isso está em Daniel capítulo 1 e verso 8. E Daniel, veja bem, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que ele me permitisse não contaminar. Olha, veja bem, entre os cativos de Judá, estavam muitos jovens que serviam no palácio, mas deles 4 se distinguiram. A Bíblia não fala dos outros, mas fala de Daniel, Ananias, Azarias e Misael. Então eu posso imaginar, quem sabe, um daqueles companheiros lá disse, Daniel, nós estamos na Babilônia. Entendeu? Nós não estamos mais naquela cidadezinha de Jerusalém, que era tudo simples. Aqui não tem jeito não. Daniel disse, não. O texto está dizendo, e Daniel. Não disse os outros. Assentou no seu coração não comer daquela comida e nem beber daquela bebida. E ele faz uma proposta, no mínimo, assim, utópica, vamos dizer. Ele disse, olha, eu quero que eu e os meus companheiros sejam alimentados somente com água e legumes. Sabe o que é água e legume? Não entra aí nem carne. Só entra hortifruti granjeiro, essas coisas aí. E então o homem raciocinou e falou, o raciocínio lógico diz, Daniel, tudo bem, você sabe, eu gostei de você demais, dos seus companheiros, mas eu não posso fazer isso. Porque se eu fizer isso, vocês vão ficar com semblante aniquilado, raquítico, e aí, o meu pescoço vai para a guilhotina e eu vou perder a vida. Daniel, tá bom. Veja o que é determinação, caráter divino. Nós vamos fazer um teste. Durante 10 dias, você nos alimente só com água e legumes. E depois você coloque nós com os outros e você veja aquilo que os seus olhos veem, você vai dizer. E isto aconteceu e depois de 10 dias, o semblante de Daniel, Ananias, Azarias e Misael era mais bonito, mais robusto e mais forte do que os outros que se alimentavam das iguarias do rei. Aleluia. Então, veja que quando você tem um caráter, você honra a Deus no seu caráter,
mesmo com o sacrifício da própria vida. Eu tenho alguns exemplos. Eu sempre me aposentei como vendedor de multinacionais. E quando eu estava negociando, e isso envolvia inclusive a Prefeitura Municipal de São Paulo, era um negócio que, se eu fechasse, isso foi no mês de março, eu não precisava trabalhar o ano inteiro, porque a minha comissão ia cobrir todos esses meses. E tinha duas potências, duas multinacionais na concorrência comigo. E aí foi marcado num dos restaurantes mais chiques de São Paulo, que eu não vou dizer o nome aqui, para levar eles até lá. E ali estava um dos secretários municipais, diretor e tudo, e o homem, então, que era o anfitrião, ele disse assim, nós estávamos em 4, ele disse assim, traga 4 caipirinhas e 4 chopp. Eu disse, um momento, doutor, o senhor não me leve a mal. Eu não bebo bebida alcoólica em hipótese nenhuma. Aí o gerente, que era o executivo, que era o homem que ia, inclusive, um dos que ia assinar o pedido, falou assim, é por causa do pastor da sua igreja? Eu digo, é por causa do pastor e da minha igreja. E aqui agora eu digo, ou eu levo, ou Deus está comigo, é por causa do pastor da minha igreja. Se o senhor me permitir, eu vou tomar um guaraná, ou vou tomar um suco. Ele disse, então, tudo bem, o senhor pode pedir um suco, então, por favor, me dá um suco laranja. Ele trouxe o meu suco laranja. E ali, eu participei daquele almoço, e depois, naquele restaurante, eu fui no banheiro, fechei a porta, dobrei o joelho, não botei a boca no chão, mas botei a boca na parede. E adorei a Deus. Senhor, eu te louvo e eu te adoro. Ainda que eu perca o meu emprego, mas eu quero sempre ser fiel a ti. Aquele homem, aquele diretor, ligou para o meu gerente. Quando eu cheguei, ele disse, Edson, o gerente geral da Secretaria de Finanças da Prefeitura de São Paulo ligou para mim. Eu digo, eu imagino que ele já falou. Ele deve ter descido a lente. Você que está enganado. Ele lhe elogiou muito a sua atitude. E até eu fiquei admirado. Rapaz, eu no seu lugar, é claro que eu tinha medo de perder. Eu posso te dizer que, para mim, você já ganhou esse negócio, essa concorrência. Não demorou muito, saiu um edital, a concorrência. Eu ganhei aquela concorrência. E Deus me honrou. Peguei meu carro, nunca me esqueço, fui na Geva, concessionária da Volkswagen. Escolhi um carro, bitola larga. Saí de lá com bitola larga, novinho. Cheguei no posto de gasolina, o camarada falou, olha, você está saindo agora, para no primeiro posto aí que a gasolina está em pouco. Parei lá, quando eu desci, eu digo, glória a Deus! O camarada levou um susto. Olha, enche esse tanque aí, toma cuidado para não derramar, porque isso aí foi Jesus que me deu esse carro. Aí ele ficou olhando assim, olha, e se eu não saísse de baixo, ia cair em cima de mim, porque Deus me deu esse carro. Tome cuidado, hein? Então, meu irmão, caráter é isso. É você ter certeza em quem você crê. Aleluia. E ser fiel acima de tudo. Quantos dizem amém? Amém? Pode ser que tenha algum aqui, vendedor, alguém que trabalha numa empresa, no final de ano agora é comum, até aquela festinha para despedir do ano, e aí corre lá uma champanhe, corre lá não sei o quê, aí você diz, para não ficar mal, eu perder meu emprego, não sei o quê. Pode ter certeza que você tem problema de caráter.
Porque aqui você é uma coisa e lá você é outra. Não, senhor. Seja cristão, seja divino, aonde você estiver. Quantos dizem amém? Orai. Requereme que eu faço caráter. Aleluia. A história de Jó na Bíblia é um exemplo notável de caráter. Jó, o caráter dele era tão tremendo que até o próprio Deus testificou dele. Quantos dizem amém? E você e eu também tem que ter. Tem que ter o quê? O testemunho de Deus. Diga comigo. Testemunho de Deus. Vamos lá, 1, 2, 3. Testemunho de Deus. O que é que Deus diz a seu respeito? Ou Deus não tem o seu testemunho? Claro, Ele lhe conhece. Então, eu vou falar disso na próxima terça-feira, porque o tempo já vai. Mas vamos lá. Primeiro testemunho é o testemunho de Deus. Segundo testemunho, testemunho da sua família. Se eu entrevistar a sua adolescente lá, a caçula, e, minha filha, é segredo aqui entre eu, você e minha esposa, se meta aqui. O que você me diz do seu pai? Como é que é o seu pai em casa? O que ela vai dizer para mim, hein? Primeiro testemunho é o testemunho de Deus. O que é que Deus pensa de você, diz de você? Segundo testemunho, testemunho da sua família. Terceiro testemunho, testemunho da igreja. O que a igreja diz de você? Aleluia. Nós vamos ficar aqui algum tempo. Vamos lá. O que eu vou pensar de você daqui a, se Deus me der vida e eu continuo aqui, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos? E aí? O que é que você vai dizer de mim? Aí tem 2 fatores, o tempo e o passos. Diga passos. Eu estou olhando os seus passos, mas além de Deus, né? Mas vocês também estão olhando os meus passos. Acabou. Primeiro testemunho, testemunho de Deus. Segundo, família. Terceiro, igreja. Quarto, os de fora. Os de fora. Lá onde você trabalha, aonde você compra, seu vizinho. Imagine eu chegar para o seu vizinho. Bom dia, bom dia. Por gentileza, o senhor pode vir até o portão? Veja, meu nome é Edson, eu sou pastor da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Seu vizinho aqui é membro da minha igreja. Ninguém vai ficar sabendo disso, é só o que eu quero saber. Como é que é o seu vizinho aqui? Ele é um bom vizinho? Ele é mais ou menos? Ou ele não é um bom vizinho? A minha pergunta é, o que é que o seu vizinho vai dizer para mim, hein? Mas eu não vou, não. Primeiro testemunho, testemunho de Deus. Segundo, família. Terceiro, igreja. Quarto, os de fora. Quantos dizem amém? Amém. Diga de novo. Amém. Outra vez. Amém. Que é para o inferno tremer e lhe respeitar. E saber que você e eu, nós somos filhos do Deus vivo, todo-poderoso. Vamos orar. Fiquemos de pé.